que é a precificação. É uma dúvida muito comum entre os empresários. Aqui, se tiver, gente, quem tiver alguma dúvida, que levanta a mão, diz assim: eu já tive dúvidas, tem certeza se está tá praticando o preço correto? Manda aqui no chat, quero saber de vocês, se vocês têm certeza, se estão fazendo praticando o preço certo no seu negócio, se vocês sabem como fazer isso, se sabem qual é a margem de lucro que o seu produto ou serviço está tendo, se em cada venda ou no determinado produto, quanto que está sobrando realmente na sua empresa. Quero aproveitar também e dizer que isso aqui é uma mentoria, então quem estiver assistindo aqui ao vivo, participe, abra o microfone, mande perguntas aqui no chat, interaja, tragam os seus casos, que é enriquecedor, todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve, você acaba resolvendo, às vezes, uma questão que nem sabia que tinha na sua empresa, e aqui você tem acesso a todos esses mentores, todas essas pessoas qualificadas que têm entendimento de mercado nas suas determinadas áreas que podem te ajudar a melhorar o seu negócio. E quem for assistir essa gravação, tem o fórum de interação, então mande lá também, se tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, interaja lá que a gente vai responder sempre no tempo hábil. Estamos aqui para tirar essas dúvidas, para resolver, para melhorar a sua empresa. Mas vamos direto ao assunto, vamos falar sobre precificação. E uma pergunta, eu inicio a minha mentoria questionando. É, Você sabe exatamente qual é a margem de lucro da sua empresa de determinado produto ou serviço? Quanto que realmente sobra em percentual, em valor, na venda de cada produto ou serviço que você vende no seu negócio? Ou se você já teve aquela sensação de que, mesmo vendendo bastante, o dinheiro não sobra. Aí eu aumento as minhas vendas, mas isso não interfere no meu caixa. Isso é uma dúvida muito comum, muitos empresários passam por isso. E muitas vezes acontecem até o contrário. Quanto mais eu vendo, mais me falta. Quem já passou por isso, manda aqui, fala eu, ou se passa por isso, se está tendo essa sensação, compartilha aqui no chat. E lanço mais um questionamento. Como você define o seu preço do seu produto ou serviço? Você olha a concorrência, fica no achismo, faz uma multiplicação que vem da cabeça. Eu digo que muitos empresários eles precificam de uma forma aleatória, no achismo, né? Primeiramente, você vai observar a concorrência, vai olhar assim, quanto que o mercado está praticando o produto ou serviço semelhante o que eu entrego. Depende, geralmente, quem começa, principalmente quem é iniciante, aplica um pouquinho menos para ganhar mercado, mas quem já está no negócio, muitas vezes vai reajustando o preço conforme a concorrência. Então, é a concorrência que dita o preço do seu negócio. Mas tem um erro ali, algo perigoso, eu digo, que às vezes pode não ser erro, pode ser que você esteja acertando, pode ser que você esteja tendo lucro, tomando essa decisão. Porém, não é uma decisão estratégica. Você está simulando um preço, não tem absoluta certeza se isso está te dando lucro. Por quê? Você não sabe os verdadeiros custos que o seu concorrente tem. O quanto que, por exemplo, se você trabalha com produto, né? Que você é uma indústria. O quanto que o teu fornecedor paga pela matéria-prima para produzir? Qual é o custo da folha de pagamento dele? O quanto que ele paga, se ele paga aluguel, se ele tem um outro custo fixo embutido, qual é a estrutura dessa empresa?
Então, pode ser que ele esteja com uma estrutura mais enxuta, esteja tendo uma margem de lucro, ou pode ser também ao contrário, às vezes ele está aplicando preço, operando no prejuízo e talvez você esteja andando na mesma linha. Então, é muito perigoso você estar fazendo o preço de acordo com a concorrência. É importante, né? Já vou falar, até inclusive, porque existem formas de tu precificar. Então, uma dessas formas é analisar o mercado, analisar a concorrência, porém, ela não pode ser a única forma. E existe também outra forma, que aí vale muito para prestadores de serviço. Quem aqui é prestador de serviço, sabe que dependendo do serviço que você presta, ele tem uma percepção de valor. Que o Thiago, um dos mentores da M8, que ele fala da questão estratégica, posicionamento de mercado, ele trabalha muito nessa linha. O quanto que o cliente, meu potencial cliente, percebe no meu produto. Se o cliente acha que está caro ou está barato. Isso aí é uma questão de posicionamento, de buscar o cliente correto, tudo mais. Isso é muito importante, porque muitas vezes você quer definir uma margem de lucro, mas às vezes o seu cliente percebe que o seu produto ele vale muito mais. Então você pode estar tendo um lucro maior se você ficar atento a esse tipo de métrica, né? De você olhar assim, o quanto que o seu cliente aceita pagar pelo seu produto ou serviço. Quem trabalha muito com commodity, produtos ali vamos dar um exemplo, produtos que vendem no supermercado, outras coisas assim que são comuns, que são comparáveis, é muito difícil você achar um diferencial para você colocar um valor diferente do que o mercado aceita pagar. Mas tem muitos prestadores de serviço, principalmente, que conseguem melhorarem os seus preços através de uma estratégia dessa forma. E a forma que eu vou trazer aqui para vocês, ao meu ver, você tem que fazer todas essas análises. Tanto a análise da concorrência, verificar se o teu preço do produto ou serviço está de acordo com o que as outras pessoas que fazem um produto igual ou semelhante ao seu estão praticando, analisar a percepção de valor, o quanto que o seu cliente vê, quanto que o seu cliente enxerga no seu produto ou serviço, e também a que eu vou trazer aqui para vocês, que é a análise, que é a precificação com base nos custos. Ou seja, você vai analisar, vai ver quanto que custa para fazer determinado produto, para vender determinada mercadoria, para entregar determinado serviço, todos os outros custos que você tem no seu negócio e você vai precificar para que essa venda de produto ou serviço, você consiga pagar todas as contas do seu negócio e sobrar uma margem de lucro que você deseja. Então, o que eu recomendo que faça, né? Já vou trazer primeiramente essa recomendação. Faça análise de custos, verifica o quanto que você precisa financeiramente vender o que você, né, o que você produz, o que você revende ou o seu serviço para pagar as contas e sobrar o quanto você deseja. Primeiramente, você faz essa análise. Aí você vai olhar se ali o preço que apareceu, né, o preço que você calculou, está de acordo com o que o mercado entrega, ou está abaixo. Se está abaixo, você pode botar um preço um pouco maior, ou está acima. Então, vai ter que usar outras estratégias para ajustar o seu preço ao mercado. E afinal, com base nos custos, quais são os formadores do preço do teu produto ou serviço? Vou compartilhar um material aqui, fica um pouquinho mais fácil para a gente visualizar. Uhum.
Os formadores do preço. Oi, Gil, bem-vindo à nossa mentoria. Nós estamos falando sobre precificação, e aí aqui eu vou trazer para vocês uma abordagem de precificação com base nos custos do seu negócio. Então, já vai me mandando ali, quem for entrando na plataforma, vai mandando o seu ramo de atividade, se você é prestador de serviço, se você é comerciante, traga aí, eu questionei também o quanto você sabe, se você sabe realmente se o teu preço está correto, já manda ali, se tem alguma dúvida. Uhum, prestador de serviço, interessante. Muitos prestadores de serviço aqui na plataforma, então eu vou começar a trazer um pouquinho mais de exemplo de prestador de serviço. Então, assim, tá vendo a minha tela, Gil? Quem tiver aqui no Instagram, eu estou transmitindo de forma paralela no Instagram da plataforma. Então, se você que está aqui no Instagram não quer perder a oportunidade de acessar que eu estou compartilhando material, você vai ter acesso a gravações, acesso a todo o conteúdo que aqui tem na M8 de forma gratuita por 15 dias. Então, se cadastra já, clica ali no link da nossa bio e faça o cadastro gratuito, não precisa passar cartão e nada, e você vai ter acesso aos melhores profissionais da área do seu negócio. Então, falando de formadores de preço de venda, isso são o que tem que estar dentro do seu preço. O custo variável direto. Por exemplo, se você é um comércio, você revende o custo da mercadoria que você paga. O frete dessa compra dessa mercadoria também é um custo variável direto, porque você você não vende se você não tiver esse produto, né? Se você for um prestador de serviço, por exemplo, a hora da equipe que presta o serviço. Muita gente contrata pessoas que são freelancer para prestarem determinados serviços, para determinada demanda. Isso é um custo variável numa prestação de serviço, direto. Às vezes a pessoa não consegue colocar o custo variável direto na prestação de serviço, quando, por exemplo, tu tem uma folha fixa. Se tu tem uma folha fixa, independente da demanda do serviço, se vai ter muito trabalho no mês ou pouco, né, pouca entrega do serviço, o pagamento do da folha de pagamento, ela vai ser a mesma. Então, acaba se tornando uma despesa fixa, tá? Isso aqui é custo variável, assim. Você para, reflete e vê assim: se eu vender, eu tenho, se eu não vender, eu não tenho. Ficou bem entendido? Essa pergunta. Se eu vender ou se eu entregar, se eu sou um prestador de serviço, se eu prestar o serviço, eu tenho esse custo. Se eu não prestar o serviço, se eu não vender, se uma indústria, né, eu não produzir determinado produto, eu não tenho. Então não é variável, é variável, perdão. Então, vai ocorrer, é variável, é a palavra que fala. Então, assim, ele varia de acordo com a venda, de acordo com a produção, quem é a indústria, né? Que às vezes você não vende especificamente, mas você faz estoque, de acordo com a entrega do serviço. Então, esse é um custo direto. E também, o que tem que ser incluído dentro do seu preço de venda? Impostos, comissões, taxa de cartão, etc. Esses são todos as despesas variáveis que você consegue medir em percentual. Por exemplo, o imposto. Vamos usar um exemplo aqui, digamos que você paga Simples Nacional e a tua alíquota está em 10%. Então, é 10% sobre o valor da venda. Aí eu pago comissão para minha equipe de venda. Ah, quanto? 5%. Então, 5%. Eu vendo no cartão. Meu cartão me cobra 2% de taxa, mais 2%. Então, isso tudo tem que englobar o teu preço de venda. Então, você vai ter que somar todas essas taxas em percentuais. Depois eu vou trazer aqui um exemplo prático na planilha. E talvez eu disponibilize aqui na plataforma. Então, gente, quem estiver assistindo
ali, aqui no Instagram, entra na plataforma, se cadastra, que você vai ter acesso a essa planilha que pode te ajudar a fazer o seu preço de venda, fazer esse cálculo. Mas antes de fazer o cálculo, você precisa fazer o levantamento de todos os teus custos, tudo que tu tem de gastos na empresa. Custos, despesas, né? É uma nomenclatura comum. Aí, também, no teu preço de venda, ele tem que ter o rateio dos custos e as despesas fixas. O que é isso, Fran? O rateio. Despesa fixa, vamos fazer uma conta no mês. Digamos que você tem aluguel, você tem o seu prolabore, que é uma despesa fixa, tua retirada de salário. Você tem uma equipe administrativa, tem uma secretária também. Gasto com energia do escritório pode ser uma despesa fixa, sim, porque mesmo que, digamos, você não atenda, pode reduzir um pouco, mas de modo geral você gasta a mesma coisa, porque está usando para rotinas administrativas, tudo mais. Telefone, internet, tudo isso são despesas fixas que, independente de você faturar ou não, você vai precisar pagar. É aquela que você já começa o mês devendo. Então, você sabe que eu começo o mês, eu já tenho 10, 20, 30 mil para pagar. A folha de pagamento, quando é fixa, como eu dei o exemplo antes, quando você é um prestador de serviço, o pessoal presta o serviço, ele seria variável, porque está ligado diretamente ao que você vende. Porém, mesmo que essa tua equipe não preste o serviço, você vai pagar a folha. Você não vai demitir no mês que tem pouca demanda. Então, ela pode ser considerada uma despesa fixa, sim, tá? E aí, como é que eu vou fazer esse rateio? Porque eu tenho um produto, eu vendo vários produtos, eu não posso jogar essa despesa fixa inteira no preço de uma unidade, que vai acabar ficando caro. Então, você precisa dividir para ver assim, o quanto que você vende. Vamos falar de um comércio, que é mais fácil. Eu tenho, vamos dar um exemplo de uma loja de roupa, sei lá, uma peça de roupa, digamos que eu vendo, não venda muita variedade. Uma camiseta, eu vendo aquela camiseta. E aí, no mês, eu vendo cerca de 1.000 camisetas. Então, eu vou ter que pegar todos os meus custos fixos e dividir por essa quantidade de camiseta. Ou seja, cada camiseta ela tem que pagar uma parte dessa sua despesa fixa. Então, é por isso o rateio. Então, quando você é comércio, você coloca pelo percentual de faturamento. Então, faça um levantamento de todos os produtos que você vende, a quantidade, pega o faturamento anterior, só tome cuidado com a sazonalidade. Se, digamos, você pega um mês que vende muito, mas não é um mês comum, então pega uma média de vendas e faça essa divisão dos custos da despesa fixa. Se você é uma indústria ou um prestador de serviço, então aí o ideal, um critério de rateio interessante para você utilizar são as horas, capacidade produtiva da tua equipe. Ou seja, você é uma indústria. Os seus, vamos dizer que a hora o empregado ele tem capacidade produtiva. Um contrato CLT geralmente é 220 horas, mas aí a gente tem que tirar horas de descanso, o momento de ociosidade, vamos dizer que tem 170 horas de produção no mês. Ele ocupa 100% dessa hora, ele não fica ocioso mais do que isso. Então, você pode ratear o seu produto pela hora de produção, que aí tudo que eu produzo eu vendo. Então, é uma forma de ratear, tá? E também, o que deve incluir dentro do teu preço é a margem de lucro desejada. Porque além desses percentuais que você colocou aqui, que coloca e soma os impostos, comissões que são despesas, você precisa colocar um percentual de quanto que você quer que sobre na venda desse teu produto, que seria no final do mês o lucro, somando todos as tuas vendas, é o lucro que vai sobrar lá no final da DRE. Então,
Então, precisa, sim, para fazer uma precificação inteligente, uma precificação eficaz. Fazer um levantamento. Comece por onde? Olhe o seu mês anterior. Ah, não consigo me organizar. Puxe, faça um fluxo de caixa, tenta fazer uma DRE e vê exatamente o quanto que você está gastando na sua empresa, que seria com base no custo. Se você deixar alguma coisa de fora, isso pode interferir muito no seu preço no final. Isso que pode acarretar num prejuízo para o seu negócio. Sem você saber, por esquecer alguma despesa que deveria estar embutida ali dentro do teu custo do produto. Então, esse pente fino é importantíssimo que faça o levantamento. Se não tem a informação, puxa dados anteriores, verifica, atualize, né? Se os dados anteriores, às vezes, o valor mudou alguma coisa, então atualiza para o atual, né? Deixa para o período ali, se, por exemplo, um contrato de aluguel, você vai tem reajuste. Então, já coloca esse preço reajustado, né? Sempre tem que ter um critério, tem que tomar um critério mais conservador, né? Você coloca um custo um pouco maior para justamente ter essa gordurinha para sobrar essa margem de lucro que você deseja. E feito isso, a gente tem que fazer os cálculos, né? Queria perguntar aqui para vocês, pessoal do Instagram também. Quer mandar uma pergunta aqui? Eu estou de olho, tanto no Instagram quanto na plataforma. Se alguém já conhecia essa forma de fazer, se já tem esse levantamento. Gil aqui na plataforma, quer compartilhar alguma coisa também? Fiquem à vontade, eu vou seguindo aqui. Se tiver algo para compartilhar, algo que queira abrir o microfone, pode chamar aqui que eu vou liberar para vocês, tá? Então, tem um cálculo para fazer, né? Você não pode ter só esses valores e jogar assim, multiplicar um pelo outro, porque existem umas formas, por exemplo, imposto. Você não paga o imposto pelo custo, pelo valor de custo da tua mercadoria ou produto. Você paga o imposto pelo valor da tua venda. Então, se tu multiplicar, esse é um erro muito comum, tá? Que eu vejo nas empresas fazerem. Ah, eu tenho um produto, meu custo foi R$ 100. Eu quero que sobre 50%. Eu vou lá e multiplico por 50%, eu vendo por 150. Mas não vai sobrar 50%. Por quê? O imposto, digamos que você paga 10% de imposto sobre esse 100. Então, não é mais, você não vai pagar 10% sobre o produto, aliás, não é mais 10% sobre 100, é 10% sobre 150. Ou seja, você deixa de pagar 10 e vai pagar 15. Então, isso é muito importante você fazer essa conta. E aí é que entra o markup, que é isso que eu mostro para vocês, que é um multiplicador que você vai achar. Eu vou mostrar para vocês numa planilha, tá? É um pouquinho complexo, existem várias fórmulas para tu achar ele, e você vai multiplicar pelo teu custo que vai gerar o teu preço de venda. Ele vai fazer essa conta por dentro. Então, ele vai analisar, ele vai fazer toda essa soma de imposto que é sobre venda, comissão que é sobre venda, taxa de cartão que é sobre venda, e vai fazer com que sobre a margem de lucro real que você deseja, tá? Então, aqui no markup, você também tem que colocar, além daqueles custos que eu falei, as despesas variáveis, o percentual de lucro desejado. Então, tudo que é percentual, você faz essa conta aqui. Então, deixa eu só. E aí tem essas continhas aqui, né? Mas eu vou explicar numa planilha que fica muito mais fácil. Que não é algo simples, não é aquela conta de padeiro, né? Que já ouviu falar nessa expressão, que só faz um vezes o outro e acha o preço. Não. Você precisa fazer o cálculo por dentro. Achar o custo fixo unitário de cada produto, né? O rateio do custo fixo. Aí depois achar o custo variável direto, achar o seu markup, e aí é que você vai saber o seu preço de venda. Então, eu vou parar de compartilhar aqui e eu vou compartilhar a planilha para fazer um exemplo. Quem quiser
trazer aqui algum valor, quiser revelar alguma coisa sua, que já tem esses dados na empresa ali, dos custos e quanto que você paga de imposto, que aí eu já consigo fazer aqui com vocês esse cálculo. Ó, então, primeiramente, como eu falei, você precisa achar os gastos variáveis. Eu botei aqui, eu estou fazendo uma simulação aqui, tá? Mas se alguém tiver dados reais, pode me trazer. Digamos que essa empresa é de imposto, comissão e taxas de cobrança paga 15%. A margem de lucro que ela deseja ter é 20%. Eu pago 15% de imposto, comissão, eu quero ter 20% de margem de lucro. Aí, o meu gasto variável, vou dizer aqui que eu sou um comércio. Eu pago por essa mercadoria R$ 1.000. Isso aqui, o custo variável unitário. Eu destaquei aqui em cinza que fica mais fácil para ver o que eu inseri, tá? Dados que eu peguei da empresa. Fui lá, fiz o pente fino, fiz toda aqueles questionamentos, o quanto que eu tenho de fixo, o quanto que eu tenho variável, fiz esse levantamento e agora eu estou preenchendo aqui a planilha. Então, gasto variável 15%, 20% de margem de lucro desejada, eu tenho um gasto variável de R$ 1.000. Ou a minha mercadoria, meu preço de mercadoria é R$ 1.000. O gasto fixo da minha loja custa R$ 50.000. E eu vendo no mês, esse aqui é o gasto fixo mensal, tá? E eu vendo no mês 100 unidades desse produto. Em média, eu vendo isso. É a minha capacidade de venda. Então, como que eu vou chegar a esse custo, esse cálculo? Primeiramente, eu preciso fazer o rateio. Lembra que eu falei do rateio dos gastos fixos? Então, eu vou ter que dividir o meu gasto fixo total pela quantidade de produto que eu vendo, para saber o quanto custa cada unidade de despesa fixa. A gente tem que transformar isso em unidade. Então, aqui eu dividi o meu 50.000, que foi de gasto fixo, por 100, que é a minha capacidade de venda, cheguei ao número de 500. Então, cada produto ele tem que ser responsável por pagar R$ 500 do meu gasto fixo. Aí, agora eu vou achar o custo unitário total, que nada mais é a soma do meu gasto variável, que no caso aqui dessa loja é a mercadoria, mais o custo fixo em unidade que eu achei aqui em cima. Então, eu cheguei a um custo de R$ 1.500. E aí, agora a gente tem que fazer aquele cálculo de botar os percentuais. Inserir o quanto que você paga de imposto, inserir a margem de lucro desejada. Esse é o markup. Que aí o markup é essa conta aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês. Ah, não, não dá. Mas é essa conta aqui em cima, que é isso mesmo, é 100 dividido por 100 menos a soma de todos os percentuais. Tem que ser uma conta por dentro, aquilo que eu falei para vocês. 10% de 100 é diferente de 10% de 150. Então, você não pode multiplicar pelo custo, tem que fazer esse cálculo. Aí você vai chegar num fator, né? Esse é um número que é um fator um multiplicador. Então, o preço de venda nada mais é do que o meu custo unitário total, que são os variáveis mais os fixos, multiplicado por esse markup. Ou seja, um produto que me custou R$ 1.000, ele precisa ser vendido por 2.307,69 para eu ter 20% de margem de lucro. Ficou claro? Ficou entendido, gente? Quem está me acompanhando nas duas plataformas, quem quiser compartilhar no chat aqui, deu para entender qual é esse cálculo? Ele é um pouquinho complexo porque você precisa ter esses dados. Então, assim, tendo esses dados, tendo a fórmula, você consegue chegar ao seu preço. Aí vamos tirar a prova, né? Que eu gosto de mostrar. Isso funciona. Aqui, vamos lá.
então eu fiz essa conta, né? Se eu vendo 100 produtos, 100 unidades, então 100 vezes os 2.307, que é o meu preço de venda, fechou em 230 mil. O meu gasto variável é o valor do produto, da mercadoria que eu compro, o preço de custo dela, vezes a quantidade que eu vendi também, né? Porque se eu vendi 100, o meu custo foi de 100 também. Aí deu 100 mil reais. Aí aqui é o percentual de despesa variável. Então, se eu disse que eu tinha 15% aqui, então 15% sobre o valor da venda. Lembra que eu falei para vocês? Ó, 15% sobre o valor da venda. E o gasto fixo é uns meus 50 mil reais. Diminuindo desses aqui, me sobra um lucro de 46 mil reais, que equivale a 20% de margem, que é isso que eu determinei aqui. Então, a conta fecha, tá? Então, você precisa. É lógico que quando você tem uma gama de produtos maiores, você precisa fazer isso produto por produto. E aí, ratear esse gasto fixo, como eu falei para vocês, de acordo com a venda, quem é comércio é mais fácil, então, vê o quanto que eu vendo de cada produto. Então, para ratear de uma forma mais equilibrada, para não jogar um custo muito alto em determinado produto e pouco custo em outro, para você fazer essa divisão. E aí você consegue chegar. E o custo variável, né? Quem é, por exemplo, indústria, você precisa pegar a sua ficha técnica do seu produto, olhar assim, o que que vai para fabricar cada produto. Ele é um pouquinho mais complexo que a indústria, assim, quem trabalha com muitos materiais, mas isso é muito importante. Ou pelo menos você faz um rateio, se você não tem assim na minúcia, o que é muito pequeno, né? Quem vem aqui é muito comum pessoal de construção, enfim, vamos dar um exemplo, uma marcenaria. Ah, um parafuso. Às vezes o parafuso é bastante que consome, então ela tem noção da quantidade que vai. Mas vamos dizer que é uma peça ou outra e vai uma coisa pequena. Não vale a pena você ficar somando. Então, faz esse rateio para chegar a um valor, pelo menos assim, ah, não, eu não consigo dividir isso. Joga no gasto fixo. Então, rateia para todo mundo, mas não deixa de colocar, de embutir dentro do seu preço, porque isso vai influenciar na sua margem. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, né, eu já vou trazer, é como cada coisa pode influenciar. Vamos dizer aqui que essa mercadoria aqui eu negociei com o fornecedor e consegui um preço à vista mais barato, eu paguei R$ 800 nessa mercadoria. Ó, o meu preço anterior era 2.307, certo? Com base no lucro, que é a margem que eu queria de 20%. Agora eu consegui esse produto a R$ 800. Olha só como reduziu. Vocês viram qual a diferença? Eu reduzi R$ 200 aqui. Porém, meu preço de venda ele baixou em R$ 300 e continuou tendo a margem de lucro de 20%. Então, o que que a gente entende? Que se você reduzir os custos, aí vai naquela questão quando eu falei para vocês, você precisa olhar a sua precificação de três maneiras. A base do custo, que é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, se basear no preço da concorrência, aí você olhar realmente, eu fiz esse cálculo, poxa, mas será que esse meu produto, a concorrência está vendendo próximo disso ou está muito diferente? Eu tenho algum diferencial? Aí é a percepção de valor que seu cliente tem. Eu tenho algum diferencial que eu posso vender, mesmo que o meu concorrente venda muito abaixo, por esse preço aqui, o meu cliente aceitar pagar? Então, tem muitas percepções, mas é com base, é olhando o custo, é que você vai verificar, assim, qual estratégia você deve tomar. Não, eu não consigo vender por esse preço. E agora, o que que eu devo fazer? Vamos fazer uma redução de gastos. Aqui eu já fiz um exemplo. Se eu reduzir para R$ 800 meu gasto variável, eu já baixo para 2.000. Mas vamos fazer uma conta muito mais
impactante. O gasto fixo. Gasto fixo, de modo geral, são despesas administrativas, a maioria. É um aluguel, é equipe, é sistema, internet, telefone, tudo isso. E digamos que você consiga enxugar de 50 mil, reduzir. Eu vi que às vezes tinha muita equipe, eu dei uma enxugada, eu estava tendo muito gasto com plano de telefonia, eu troquei a operadora. Ah, um gasto com combustível para vender, reduzi um pouco isso, fiz um plano de gastos, eu diminuí em 10 mil reais esse gasto fixo. Agora foi para 40 mil reais. Reduziu 2.153 reais. Só que aqui, ó, qual é a grande sacada? É que é muito mais fácil você reduzir os gastos fixos do que os variáveis, porque proporcionalmente aqui eu reduzi 10%. E aqui, se eu reduzir 10%, deixa eu fazer essa conta aqui. Eu vou ter mais margem se eu vender por esse preço. Se eu continuar vendendo por esse preço. Ó, eu reduzi 10%. Ó, eu tenho 24%, 10 mil, né? Seria 20%, perdão, não é 10%. 10 mil. Eu ganhei 24% de margem de lucro. Então, é uma estratégia, é algo que, assim, para verificar no seu negócio. Como você faz para otimizar o seu preço? Quero melhorar aqui, eu quero melhorar minha margem, é, eu preciso baixar preço, quero baixar preço, consequentemente, às vezes você vende mais, depende de cada negócio. Então, comece reduzindo os gastos fixos, porque o gasto fixo, ele interfere diretamente na margem de lucro. Aqui, ó, tinha 46 mil de lucro. Se eu reduzir em 10 mil aqui, aí fica 40 mil, eu ganho 10 mil líquido. Entendendo? Se eu reduzir os variáveis, ele não fica líquido. Eu reduzir, por exemplo, aumentar o preço de venda. Aumentar o preço de venda, eu vou ter ainda os 15% de imposto. Então, não vai sobrar o valor exato que eu aumentei do preço de venda, porque o meu custo variável, ele vai aumentar de forma proporcional. Então, as duas estratégias mais importantes que você faz para reduzir o custo, né? Reduzir o custo, ter uma maior margem ou poder atuar com preço um pouco mais barato. Reduz o gasto fixo total e o custo variável, o custo direto do seu insumo, da sua mercadoria, também exerce uma influência e também reduz, entra líquido para você, tá? Muitas pessoas acontecem o que elas fazem. Ah, eu vou aumentar o meu preço de venda em 100 reais para me sobrar 100. Não vai sobrar 100. Vai sobrar 100 menos, digamos que que tem 15% de taxa, que é aqui que eu coloquei no exemplo. Vai sobrar 85. Então, às vezes o esforço para aumentar o preço de venda, ao invés de enxugar, ele é mais fácil. Às vezes é um tiro no pé, porque às vezes o seu cliente ele não aceita esse produto novo, esse preço novo do seu produto e acaba que você reduz a venda, o que piora a situação, porque o gasto fixo sempre vai ocorrer, ele vai estar aqui. Então você paga o gasto fixo vendendo em quantidade o seu serviço, o seu produto, né? A quantidade que você colocou aqui, a sua capacidade de venda. Se a sua capacidade de venda reduzir para 90, ou vamos dizer assim, pela metade, para deixar um impacto maior. Olha aqui o quanto que você tem que pagar quanto que você tem que vender o seu produto. Então, é muito importante enxugar bastante, tá? O seu gasto fixo e, se possível,
o variável ali, negociar com seus fornecedores, às vezes, se você tem capacidade de pagar à vista, um bom desconto, né? Um bom desconto, eu falo assim, que tem que olhar se o percentual de desconto compensa para o dinheiro para você se descapitalizar. Então, você precisa olhar se vai ser maior do que a taxa desse dinheiro aplicado nesse sentido. Então, é muito importante vocês fazerem essa análise. Então, com base nessa planilha, né, que eu fiz aqui uma planilha, um exemplo, eu vou disponibilizar ele para vocês na plataforma, então dá para vocês brincarem um pouquinho aqui, que eu acho bem interessante, é bem legal para vocês terem uma visão mais macro da coisa, assim, né? E vocês já dá para tomar muita decisão com base nessa planilha. Aqui dá para reduzir? Muito dificilmente. Imposto, comissão, geralmente é ruim. Margem de lucro, a gente não quer reduzir, mas se precisa, né? Talvez é, precisa para atingir o preço que o seu cliente aceita pagar. Às vezes é uma estratégia boa, mas só você vai ter que vender em mais quantidade, porque vai sobrar menos, né? E reduza gasto variável, reduza gasto fixo total. Ou tente aumentar a venda. Vamos dizer que dobrei de faturamento. Olha aqui, reduziu. Eu vou precisar vender por R$ 300 a menos esse produto, se eu vender 200. Então, são estratégias para que você consiga melhorar o seu preço ou ter mais margem, né? Aí é uma escolha que você faz. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Ficou alguma dúvida? Mandem aqui no chat, levantem a mão, abra o microfone. Opa, aqui. Deixa eu ver. Então, aqui, eu trouxe para vocês essa visão. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Eu peguei dados fictícios, mas é muito importante para vocês fazerem com as suas informações, né? Quem não pôde estar aqui, fazer ao vivo aqui comigo, a gente discutir, definir o que é fixo, o que é variável, que isso é uma dúvida muito grande de muitos negócios. Se tiver também, olha assim, poxa, Fran, mas eu trabalho em tal atividade. Isso é fixo ou é variável para mim? Manda lá no chat, tá? Manda sua dúvida lá, que a gente responde no tempo, e consegue te ajudar nisso. Vou disponibilizar essa planilha para vocês trabalharem nela, para vocês usarem como uma ferramenta para auxiliar já para tomarem decisões, porque é muito importante. Isso vai definir a estratégia. O que que pode acontecer se você verificar, às vezes, que o teu preço ele faz, ele está muito fora da realidade de mercado. Por exemplo, eu vou falar um exemplo de um caso de um cliente meu. Ele optou por descontinuar uma venda de um determinado produto. Ele mudou toda a estratégia da empresa para conseguir vender um produto com um ticket mais alto, com um valor mais alto, para atingir um público diferente, porque ele não tinha margem para vender um produto de valor mais baixo que tinha concorrência que operava por quase metade do valor dele. Lógico, se a concorrência estava tendo lucro, se estava tendo prejuízo, a gente não podia saber, mas ele não pagava as contas vendendo por aquele preço. Então, ele estrategicamente ele já estava no processo, ele resolveu descontinuar a venda daquele produto. Então, no seu negócio, quantos produtos ou serviços que você oferece, que você faz, que você vende, que você produz, que não está te dando margem nenhuma e às vezes está tomando a margem de outros produtos e você não está vendo. Então, essa mentoria, ela serve para isso. Então, se você tiver alguma dúvida, manda lá no chat. Eu espero ter ajudado hoje. Assista quantas vezes quiser essa mentoria. Se tiver alguma dúvida, tem alguma coisa, tem bastante coisa técnica, mas essa planilha aqui ela pode ajudar, porque ela tem as fórmulas, então
facilita um pouquinho o entendimento, mas façam, revejam o seu preço, sempre que necessário, revejam também, porque os seus custos, eles variam. Às vezes, aquele fornecedor reajustou o preço da mercadoria, mas você não conseguiu, não embutiu isso no preço. E aí a tua margem daquele produto, ela caiu muito a ponto de, às vezes, até ter prejuízo. Lógico que nem sempre você consegue estar repassando para o seu cliente, mas faça uma previsão, já jogue um custo talvez um pouco mais alto, sabendo que talvez determinado produto, determinado insumo, custo que você tenha um reajuste. Para imposto, isso serve muito. Quando você é do Simples Nacional, você paga o valor do imposto de um percentual. E aí, de acordo com o teu faturamento, é determinado esse percentual. Então, quanto mais você fatura, a receita acumulada que você tem, maior esse percentual. Ele é uma tabela progressiva. Então, assim, às vezes você começa pagando 4% no comércio, 6% num serviço, prestador de serviço, e aí chega ali, aumenta o faturamento, começa a alíquota a mudar para 10, 11, 12, e você não embutiu, não colocou isso no seu preço. Ou seja, só ali está indo embora 5, 6% do seu lucro. Então, é importante revisar de forma periódica os teus preços. Então, eu deixo mais essa dica para você